tudo bem? Você está assistindo ao programa Saberes em Casa. Bem-vindo de volta. Neste quadro, nós vamos trazer aqui debates importantes sobre educação inclusiva, reflexões, num processo de transformação afetiva e social para a garantia de oportunidade a todos em prol da equidade. Bom, nosso tema de hoje é lidando com comportamentos desafiadores. Este é um tema muito importante para você, professor, que está na escola, que muitas vezes recebe o seu educando, E agora, O que eu faço, como eu faço, para onde eu vou? Bom, falar deste tema, embora ele seja muito polêmico, mas muito necessário, porque nós sabemos como é o chão da escola, Uma escola numerosa, as crianças diversas, muitas vezes a família, vem nessa busca, nessa expectativa, alta, de que eu quero que meu filho aprenda desta maneira. Então nos faz e nos desafia a repensar um pouco da prática com este educando, Primeiro que o acolhimento ele se dá o ano inteiro, então não é só no início do ano que a gente olha e diz assim, bom, chegou uma criança com deficiência, ele precisa de um apoio. Para além do apoio, qual é a função, desta pessoa com a criança, qual é a proposta, como que nós estamos pensando essa proposta pedagógica individualizada. Muitas vezes, quando esse educando chega, nós precisamos conhecer esta criança e muitas vezes esse conhecimento se dá em primeiro lugar, num primeiro momento, a partir da sua família, onde a família vai me trazer elementos importantes para a minha avaliação, no sentido de me dizer se essa criança pode ou não correr, se ela tem alguma restrição ou alguma seletividade alimentar, se essa criança já tem um repertório de permanência de sala, já estudou numa outra escola, como era nessa outra escola, se tem algum relatório. É importante saber também se essa criança faz terapia, porque nós temos pelo nosso trabalho essa articulação com outras instituições, Se essa criança toma alguma medicação, qual é o horário disso, se ela tem uma boa noite de sono, porque uma boa noite de sono com qualidade faz com que essa criança chegue na escola mais disposta. Então, todos esses elementos são fundantes, pensando esse educando aí de forma integral. Então, quando nós temos reunidos esses elementos, a gente começa a pensar nessa proposta pedagógica individualizada, porque senão fica muito solto, Ah, ele não faz isso, O pensar ou a compreensão negativa, do comportamento dessa criança fica muito presente e se sobressai muito mais do que as questões que a criança já consegue realizar. Então, os comportamentos disruptivos, muitas vezes regados de heteroagressividade ou autoagressividade, regados de gritos, a criança se joga no chão, ela bate nos colegas. Então a gente fica com esse recorte e diz, o que eu faço? Eu preciso de alguém, Então antes de pensar essa questão, que eu também acho que é importante, é um direito da criança ter esse auxílio, a gente precisa conhecer essa criança. Então pensar, ele não tem esses repertórios ainda trabalhados, de que forma que eu vou trabalhar, e qual é a função desses comportamentos? Então, eu tenho uma criança que não tem permanência de sala, ou seja, ela não entra na sala de aula. Então, quando chega alguém, eu digo assim, olha, você vai ficar com essa criança, ela não entra na sala, e aí esse apoio fica com a criança lá fora. Então, nós nos distanciamos desse processo de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Por quê? Porque eu não sei o que esse outro faz com a criança lá fora, como ele faz. Se a criança é da escola, então todos os ambientes educam, ensinam. Então, qual é a proposta de atividade para uma criança que não tem permanência? De que forma nós vamos desenvolver? Muitas vezes, nessa construção do vínculo, você é um estranho, professor, para essa criança. Os colegas também. Então, a gente precisa se aproximar dessa criança, construir um vínculo e pensar, será que todos sabem ir ao banheiro? Porque eu tenho uma criança que não é verbal e já tem esse comportamento instalado. Será que eu não preciso pensar? Bom, quando ele chegar, eu preciso garantir, que se ele quer ir ao banheiro, ele vá até o banheiro e faça suas necessidades, ou se ele está com sede, ou se ele está com fome. Eu preciso garantir essas questões mais pré-acadêmicas, que antecedem esse conteúdo propriamente dito de sala, para verificar e eliminando algumas questões desses comportamentos. Por quê?
Porque o comportamento disruptivo, que nós chamamos assim, ele é um comunicante. Pode ser fome, pode ser sono, pode ser dor, pode ser... Eu não conheço isso, né? Nunca me aproximei. Muitas crianças com deficiência, quando nós vamos fazer estudos, né, de interação social, e a grande maioria tem esse prejuízo muito notório, a gente percebe que elas se relacionam muito mais com adultos. Então é comum, quando chega um auxílio, um apoio, essa criança já começa a criar um vínculo rápido com esse adulto. Quando eu coloco ela com uma outra criança, ela bate na criança, né? Talvez no seu contexto aí familiar, os adultos se relacionam muito mais com ela do que outras crianças. E essa relação com este outro da mesma idade, para a criança é um processo, né, de aprendizagem. Então ela vai aprender. Muitas vezes eu vou professora, né, posso propor atividades externas, não só em sala de aula, mas uma contação de histórias. Não necessariamente ela tem que ocorrer na sala, pode ocorrer fora. E aí eu vou observando melhor este educando, como ele se comporta fora, né? Será que ele se aproxima? Uma atividade de toalete, uma atividade no refeitório, no parque, como que ela fica com as outras crianças, né? Aí a gente começa a observar que ele se coloca, né, mais distante, que ele prefere brincar sozinho, isoladamente, que ainda o comportamento é muito de bater, é muito na defensiva, é muito de que, olha, saia daqui que eu quero permanecer isolado. Então esses repertórios são importantes, né? Porque a gente começa a avaliar dessa maneira, começa a intervir, né, nos espaços onde o educando se coloca melhor, né, permite melhor o acesso, e aí a gente começa a pensar, né, nas atividades fora da sala com essa criança, para que a gente possa se aproximar e acolher. E aí, a partir disso, eu tendo um auxílio, né, esse profissional que vai dar subsídios a essa criança, de uma criança que não tem repertórios, e aí eu estou dizendo de atividades que antecedem o conteúdo, como atividades de sentar, atividades de contato visual, atividades de imitação. Então não adianta ele chegar e eu dizer assim, ai, já vou preparar uma atividade para ele. Eu perguntaria, qual atividade? O que te fez identificar que ele não tem esse repertório ainda, que ele não desenvolveu ainda, né? De que forma você fez essa avaliação? Então não adianta, você pode ter um material assim, melhor adaptado a ele. Se ele não senta, essa atividade não funciona de forma nenhuma. Por quê? Porque ele precisa primeiro aprender a sentar. E isso para nós é muito automático, né? Até uma criança de 1 ano, né, já começa nessa imitação, nessa relação com o outro, a sentar, permanecer sentado, a se interessar mais pela atividade, porque o comportamento já está instalado de sentar. Este educando não. Ele se sente forçado, né, a ficar daquela maneira, ele não conhece a atividade, e aí ele vai ter comportamentos de esquiva e de fuga de demanda. Então, o que são comportamentos de esquiva e de fuga de demanda? Quando a criança entra na sala, né, seja com apoio ou sem o apoio, ela não tem o repertório ainda de sentar. Ela ainda não emite um bom contato visual ao ser chamada pelo nome. E aí eu já apresento uma atividade com muitos lápis coloridos e quero que ela fique sentada ali fazendo as atividades. Quando nós falamos disso, será que nós estamos falando de uma atividade que está adaptada para a criança, de um repertório que ela já tem desenvolvido, ou será que nós estamos falando de enquadrá-la num comportamento que eu gostaria, onde ela fique quieta, né? Ou seja, com algo que aparentemente num padrão pensado de uma homogeneidade, ela vai ficar ali quietinha, né? Será que é uma coisa ou será que é outra? O que será? Então eu preciso olhar para isso, né? Então se ela não tem instalado, eu preciso ensinar essa criança a sentar. Então a partir do momento que eu já construí um vínculo, eu vou trazendo aos poucos, e aos poucos quanto? Ah, Patrícia, ele tem 5 minutos de permanência agora de sala, ele já aprendeu a entrar e ele só fica 5 minutos. Ok. Como ele sai?
ele se joga no chão, ele joga as coisas no chão e eu chamo alguém para sair com ele. Então agora é um outro passo. Qual é o outro passo? Ensinar essa criança a sair. Ensinar essa criança a sair de que forma? Pedindo. Como? Ela não fala, ela não aponta, né? Ela não me mostra uma imagem. Bom, eu vou, né, olhar para qual frequência essa criança sai, com qual duração, em qual período e qual intensidade que é essa saída. Olha, ele sai a cada 20 minutos, ou ele sai a cada 6 minutos. Então, eu vou anteceder o tempo que ele sai e já vou ensinar ele como ele deve sair, né? Ou olhando um quadro visual que eu colocar lá perto da lousa, ou olhando uma imagem que eu vou apresentar e dar na mão da criança. A criança me entrega essa imagem e aí eu digo, você quer sair? Pode sair. Isso não se dá de um dia para o outro, obviamente. Por quê? Porque a criança ainda não sabe. Ela precisa aprender. E este é um tempo que é da própria criança. Algumas crianças aprendem mais rápido, outras não. E ainda bem que cada uma tem o seu tempo. Quando a gente ensina a criança a sair, o que ela quer? Só sair. Então ela vai se comportando para poder obter aquilo que ela gosta de fazer, ficar fora da sala. Fora da sala, ela vai ficar como? Ela pode ficar no parque, ela fica dando uma volta, né? Então, as atividades que são intencionalizadas, né? Tanto dentro de sala, também devem ser fora da sala. Por isso que é importante ter uma proposta pedagógica individualizada. Por quê? Nessa proposta, a gente vai colocar quais são as atividades que essa criança deve aprender fora da sala e de que forma. As atividades que eu vou propor dentro da sala, com o tempo que essa criança permanece, se é 5, se é 10 ou se é 15 minutos. E aí nós vamos organizando, ou seja, estruturando, sistematizando uma rotina. Porque para sujeitos, né, com autismo e muitas vezes deficiência intelectual, é muito difícil lidar com a inflexibilidade. É muito difícil chegar na escola para esse sujeito e não saber o que tem para ele. Ele não sabe o que ele vai fazer, né? Fica tudo muito mudado, principalmente, às vezes, a começar de fora, a família faz um caminho todos os dias para ir para a escola. E aí, num dado dia, uma rua está fechada por uma obra da Sabesp ou da EDP Bandeirantes, não sei, um exemplo, tá? E aí a mãe precisa mudar o caminho, seja de carro, seja a pé ou seja com uma van escolar, né, da mesma maneira. Como que essa criança vai se comportar? Ela vai se desorganizar. A desorganização nem sempre vai se dar porque ela não quer ir para a escola, né? Às vezes a gente vai olhar e vai falar assim, nossa, ele não queria ir para a escola, já desde o caminho ele já apresentou essa desorganização, ele está muito agitado hoje. Então a gente sempre está pautado, né, num sujeito, mas de uma forma inferior, de uma forma inadequada, quando na verdade foi a inflexibilidade, ou seja, não ter a flexibilidade de compreender que hoje eu faço um outro caminho. Nesses momentos a gente não tem como anteceder, porque nós também não estávamos prevendo que isso ia ocorrer. E aí a criança, né, às vezes acaba tendo que, né, passar por isso, né, viver esse sofrimento que é para ele essa inflexibilidade. Mas na escola pode ocorrer algumas eventualidades? Sim, pode, mas nós devemos ter uma rotina estruturada para quando ele chegar todos os dias eu falar o que ele vai fazer. Nossa, Patrícia, mas todos os dias ele vai ao banheiro. Eu devo falar para ele todos os dias que agora ele vai ao banheiro? Sim, porque é uma atividade de vida diária. É uma atividade que ocorre todos os dias. Até que ele aprenda, até que ele tenha autonomia, nós vamos ter que trabalhar com alguns passos de hierarquia de dicas. Seja no contato visual total, eu pego a mão da criança e vou com ela até o banheiro, seja no contato gestual, eu aponto para o banheiro, ou seja no apoio verbal, eu digo, você vai ao banheiro, ou seja, na imagem que eu vou mostrar do banheiro. E aí eu vou construindo, né, um percurso com a criança de comunicação. Esse percurso de comunicação, ele é necessário porque nós estamos falando que muitas vezes os comportamentos disruptivos e desafiadores não é só para o professor, também é para a criança, porque nós estamos numa escola que é verbal, em sua fala e na escrita. E eu tenho um educando que não fala.
Como que eu ensino? Como que eu desenvolvo aprendizagens a partir de outras maneiras, que não é falando e nem escrevendo? Então, é um desafio para nós e para a criança também, porque às vezes ela não é compreendida pelo seu comportamento. O seu comportamento rotula essa criança muitas vezes como alguém indisciplinado, como alguém que está afrontando o professor, né? Nossa, ele me mordeu, olha, ele me machucou, ai, essa criança todo dia chega e bate em alguém. Se eu, professora, já sei que isso acontece, será que não seria interessante eu pensar numa outra etapa? O porquê que isso acontece? Qual é a função deste comportamento e o que dispara e mantém esse comportamento? No ato que a criança faz isso, eu posso dar uma bronca nessa criança, chamar a atenção dessa criança, dizer, não pode, está errado, não é assim que faz. Será que ela não está mantida por esse reforço de atenção? Porque eu não vou dizer que todos, né? Mas uma grande maioria de comportamentos desafiadores, chamados disruptivos, eles vão se dar por questões sensoriais, né? Por questões de esquiva. É diferente a fuga da demanda. A fuga é quando eu estou fazendo uma atividade, no meio da atividade eu tenho um comportamento inadequado para sair da atividade. Eu me jogo no chão, aí você, professor, chama alguém para sair com essa criança. Ele não saiu porque ele é indisciplinado, ele saiu porque ele não compreende essa atividade até o final. Onde ele conseguiu dar conta foi somente até ali. E não só da atividade, né, em si, mas do tempo da atividade. Então nós estaríamos falando sobre engajamento de tarefa, né? Que isso levaria talvez um certo tempo para eu poder discorrer melhor. E a esquiva, ela é diferente porque ela vai acontecer onde eu nem dei a atividade ainda, eu só falei. Então eu disse assim, estou lá no pátio com todos, eu digo assim, pessoal, agora vamos para a sala que nós teremos uma atividade de artes. Hoje nós vamos utilizar muita tinta com muitas cores. O que é isso para essa criança, né? Se ela já conhece o que é tinta e ela tem uma aversão a uma questão sensorial, né, da textura da tinta, da cor da tinta, da forma como a tinta se apresenta, ela vai se esquivar para não ter contato com a atividade. Então, isso é uma questão também, né? E as questões tangíveis. Então, ele quer ter acesso a alguma coisa que ele pega, um brinquedo que ele gosta, um objeto de sua preferência, e aquele objeto está à disposição da criança o tempo inteiro. Só que aí eu, professora, digo assim, não, hoje você não vai pegar. Que planejamento você fez para dizer este não? Este não deve ser dado de forma gradual, porque se você deu a semana inteira, por que aquele dia você disse não? Ele não estava prevendo isso. Ele não estava prevendo este não. Então, o que ele faz? Se desorganiza. E as questões de atenção, onde muitas vezes na escola, se a gente for observar, a gente trabalha muito com o não. Não faz, não pode, não corre, senta, né? Sempre tentando organizar o indivíduo, né? De uma forma esperada, dentro daquele planejamento que eu montei, porque o ano, ele é muito corrido, a dinâmica da escola é muito corrida, e essa criança não dá conta. E aí, ela vai me atendendo quando eu chamo atenção. Então, eu chamo atenção hoje, eu chamo atenção amanhã, daqui a pouco ele se comporta somente dessa maneira. Aí você diz, nossa, todos os dias ele se joga no chão. Todos os dias ele chuta o colega, né? Mas quando ele faz isso, você faz o quê? Aí você diz, nossa, eu chamo a atenção dele, não pode, não é assim que faz. E aí ele passa a fazer isso com maior frequência para ter a sua atenção de dizer o que ele não pode fazer. Então, às vezes, a atenção de falar dessa maneira é uma forma de ensiná-lo a se comportar assim. Veja, né? É algo que nos chama atenção. Por quê? Porque a gente olha e fala assim, gente, mas como isso? Sim, isso é muito provável de acontecer porque ele não tem essa compreensão. Então, se eu quero mantê-lo de uma maneira, né? Se eu acho importante para ele, eu preciso ensinar esse caminho. E este é um caminho que se faz caminhando. Ele não estará adequado para... Nós vamos adequando o ambiente
e caminhando com essa criança, seja de mãos dadas, seja falando sobre, seja apontando os objetos do ambiente, seja adaptando uma atividade, mas tudo isso deve ser preparado pelo próprio ambiente, porque não é a criança que tem que se adequar à minha atividade. É eu que preciso me adequar. Então tem algo muito importante que diz assim: se a criança não aprende do jeito que eu ensino, então eu devo ensiná-la do jeito que ela aprende. Então a minha pergunta que eu vou deixar aqui, neste quadro de hoje é: como você está ensinando o seu educando? Como você avalia essa criança? Como você pensou este plano? Porque este plano, a proposta pedagógica individualizada, ela não é uma moda, Todas as crianças agora com deficiência devem ter, porque é mais um documento para nós. Não, até porque ele não deve ser construído somente por você. Ele deve ser construído por todos, porque é a criança da escola. Então, o professor do ensino regular, junto com o professor do atendimento educacional especializado, que tem a função de articular, toda essa proposta de adaptação a essa criança, de permanência, de acolhimento, junto com você, professor, junto com a família, junto com a gestão, inclusive junto com os especialistas, O professor de educação física, ele não pode faltar nesse processo, porque a aula de educação física adaptada, ela prevê aprendizagens motoras. Então a criança não tem o motor, essa aprendizagem de sentar e pegar num lápis. Então nós vamos ter que começar pelo próprio seu ambiente, que é o seu corpo. Então o primeiro ambiente da criança na escola não é a sala, é o seu próprio corpo. Como que ela lida com esse ambiente? Que coordenação motora ela tem para desabotoar uma blusa, abaixar um zíper, levantar um zíper, abaixar uma calça, amarrar o seu tênis, Como que ela está se comportando com esse ambiente tão importante? Então nós precisamos começar, das coisas mais simples, daquilo que é inicial e que não está separado de uma modalidade infantil para uma fundamental. Elas estão interligadas e devem caminhar juntos, Esses professores do AE, nesse momento, eles estão tendo aí o LAP-AE, que é o Laboratório de Observação do Atendimento Educacional Especializado, ministrado pelo professor Dr. Marco César, da Unifesp. Serão 4 encontros que eu acredito que estes encontros visam fortalecer o trabalho desse professor. E nós estamos também com o nosso curso, Caminhos e Possibilidades para a Educação Inclusiva. Este curso, de forma nenhuma, é tornar o professor apto, porque ele já está apto desde quando ele prestou o seu concurso, mas é de fortalecer o seu fazer pedagógico, ou seja, a sua praxis pedagógica aí, Pensando na teoria, pensando na prática e juntando essas duas coisas e caminhando, Com uma perna a gente tem a teoria, com a outra a prática, e com isso a gente caminha com os nossos educandos, sejam eles com e sem deficiência. Nesse curso nós temos aí, como coordenação, a Caroline, que é uma professora da nossa divisão técnica de políticas para a diversidade e inclusão educacional, e eu acredito aí que você será bem produtivo, e vai subsidiar a escola com material de apoio para as discussões em hora atividade. Discussões essas tão importantes, nesse processo aí de ensino e desenvolvimento deste educando. Bom, nós vamos ficar por aqui, Eu gostaria muito de conversar com você mais, mas nós teremos outros encontros e poderemos dar continuidade com maior profundidade acerca dos comportamentos desafiadores. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.